Luviana, acredita que ainda vem jogador que faça a diferença? Bom, Lu, tem 8 meses que eu não falo com o pessoal da diretoria do clube. Eles têm muita dificuldade de acreditar na grandeza do clube, na história do clube, que todo mundo gostaria muito de um dia envergar a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, eles trabalham muito com: será que vem? Será que fulano vem? Será que fulano deixa o time tal e vem para o Vasco? Eu sou daqueles otimista ao extremo. Então, eu sempre acho que vem. Eu acho que jogar no Vasco é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Mas você precisa fazer um projeto, ir atrás do jogador, mostrar que o momento do clube é diferente, né? Que tem um ótimo CT, que tem uma torcida gigante, uma torcida que empurra, que apoia e que, jogando com a camisa do Vasco, é bem possível que o atleta retorne à seleção brasileira. Enfim, mostrar um projeto e fazer o cara acreditar que vai ser muito bom para a carreira dele jogar no Vasco da Gama. Agora, até essa última janela, todas as contratações eram atribuídas ao Marcelo Santana. Ele, ao sair, disse que não opinava nas contratações, né? E aí ficou uma incógnita de que quem estava falando a verdade. Agora, quem acumula essa função é o Amodeu, que é presidente da SAF. A SAF do Vasco ela ainda existe, só que ela tem 31% só, e por isso o associativo é quem comanda todo o futebol e tudo dentro do Vasco. Eu torço para que venha grandes jogadores à altura do Clube de Regatas Vasco da Gama, mas eu não acredito. Por que eu não acredito? Porque tem muita coisa para ser paga, né? Muita dívida, diga-se de passagem, a maioria delas adquiridas pela 777, e eu acho que vai faltar dinheiro para grandes contratações. Eu acho que o Vasco está agindo corretamente em algumas situações, né? E que oneram demais a folha salarial, né? Que é a saída de jogadores que ganham muito e produzem pouco. Acho que isso é benéfico e acho que isso vai abrir possibilidade de grandes contratações. Mas eu não sei quem é o grande consultor dessa diretoria, mas são contratações muito ruins, né? Contratações muito ruins, que chegaram ao clube e não estão dando o resultado que toda a torcida espera. Tá bom, Lu? Beijo. Fica com Deus. Felipe Souza. Ed, você diz que se fosse presidente, iria atrás de jogador grande, mas não acha que todos os presidentes tentam, mas ninguém aceita vir mesmo pagando bem? Bom, cara, olha só. Eu fui atleta, ninguém pode duvidar da grandeza do Vasco. É claro que o cara joga num time da Premier League, um time da La Liga, da Serie A Team lá na Itália, enfim. O cara joga num campeonato desse de ponta, talvez ele queira, né, ficar lá, jogar Champions, morar numa cidade tranquila, né? O Rio de Janeiro,
assusta quando as pessoas veem na televisão. Quem mora aqui consegue, de alguma forma, driblar a violência que existe na cidade. Mas jogadores que ganham salários altíssimos hoje já moram em condomínios muito seguros, andam de carro blindado. A gente viu aí a lamentável história do goleiro do Flamengo. Mas eu acho que é possível, sim. Eu acho que o jogador gosta. A gente está há um ano, um pouquinho mais de um ano, da Copa do Mundo dos Estados Unidos, né? Estados Unidos, México e Canadá. Hoje, até na convocação do técnico Ancelotti, até alguns jogadores que estavam distantes da seleção brasileira foram novamente contratados, convocados. Mas você tem que mostrar para o cara que, se ele estiver jogando no Vasco, ele pode voltar à seleção, ele tem chance de ir à Copa do Mundo. Eu sempre vi esse movimento de jogadores que não estavam na seleção querer voltar para o Brasil para poder serem convocados e ficar mais próximo do técnico. Até algumas semanas atrás, o técnico era brasileiro, morava aqui na cidade do Rio de Janeiro, e a gente sabe que a imprensa, quando alguém joga muito bem, a imprensa quer que tenha jogador do seu estado, né, dos times que eles cobrem. Sabe por quê? Porque a emissora deles, a rádio deles, facilita a ida desses jornalistas à Copa do Mundo, né, para cobrir jogador do time A, jogador do time B. Né? Então, eu acho que é possível, sim. Acho que o jogador aceita, sim. Toda hora a gente vê o Richarlison, por exemplo, que é um jogador que eu falo muito aqui. Eu gostaria até de mudar de jogador, mas eu acho que é o melhor exemplo. Ele até voltou à seleção brasileira hoje, na primeira convocação do Carlo Ancelotti, mas ele já cansou de dizer que é vascaíno. E aí ele estava muito tempo lá no banco de reservas do Tottenham, custava nada fazer uma consulta para ele vir jogar no Vasco. O Antony ficou meses e meses afastado do Manchester United, por uma questão até que me deixa bem chateado. Uma namorada fez uma acusação, todo mundo o condenou e, no final, a acusação era falsa, foi provado. E aí ele foi emprestado ao Real Betis e agora foi vendido para o Atlético de Madrid, né? Era um jogador que eu tenho certeza absoluta que o torcedor do Vasco gostaria de vê-lo com a camisa do Vasco. Mas falta criatividade para ir atrás, falta coragem, falta, sei lá, não sei o que falta. Mas, se você vai atrás de um jogador como esse, a chance de você contratar é grande. Talvez ele não quisesse abrir mão do salário que ele ganha, o Manchester pagava uma parte, o Vasco pagava outra. Criatividade, gente, não falta. Né? Muito melhor do que pagar 10 milhões de reais no Jean Davi e 10 milhões de reais, mais 10 milhões de reais, no Maxime Rodrigues. Com esses 20 milhões, me autorizasse a falar com o Richarlison, nem se fosse por 6 meses, eu te garanto que eu traria ele para jogar no Vasco. Basta ter criatividade. Alan Sérgio, só vim te desejar uma semana abençoada. Assim seja, Alan Sérgio. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo superchat, obrigado por estar aqui com a gente, cara. É muito bacana, bacana mesmo receber as suas mensagens aqui toda segunda, quarta e sexta. Você é sempre muito generoso, muito carinhoso, muito bacana comigo. Tá bom, meu amigo? Um grande abraço, fica com Deus. Mais um superchat aqui. Felipe Benevides não falou nada.
é um cara muito participativo aqui, muito bacana também, muito querido aqui do canal. Bruno Silva Queiroz, Ed, boa noite. A verdade é que esses jogadores são covardes, têm medo de ganhar, têm medo de tentar algo diferente. Ou seja, eles têm medo da vitória. Tamo junto. Bom, cara, não acho, não. Não acho que eles têm medo da vitória, não, porque são as vitórias que fazem o atleta crescer na carreira, são as vitórias que fazem eles ganharem salários maiores, enfim. O que eu acho que acontece é que os clubes, depois da pandemia, conseguiram um fato inédito, que é a proibição da imprensa no dia a dia do clube. A cobertura da imprensa é à distância, é através das TVs dos clubes, né? A TV Vasco. A Vasco TV é que fornece 90% dos materiais que são vinculados na imprensa de um modo geral. Sabe o que acontece com isso? Os clubes mandam o que eles querem. E hoje tem uma coisa chamada media training, que treina o cara a falar, a trabalhar e pensar no próximo jogo. É só isso que eles falam. E aí é engraçado, né? Na minha época, que a imprensa era ativa, eles armavam confusão, diziam que a gente brigava, e às vezes, na maioria das vezes, não era verdade. Eles criavam intriga. Por isso que o clube acertadamente afastou a imprensa de dentro do convívio. E hoje, uma galera que fala de futebol acha inadmissível o clube atrasar o salário. Eu cheguei a jogar com 11 meses de salário atrasado. Não é que ficou 11 meses de salário atrasado. Pagava um, atrasava 3. Pagava outro, atrasava 3. Ah, mas você ganha muito. E quando eu ia reclamar, a própria imprensa me chamava de mercenário. Chamavam de mercenário. Eu era mercenário, só pensava em dinheiro. Hoje, eles são protegidos até nisso. O atleta não tem culpa de ganhar 1,5 milhão. Ninguém botou a arma na cabeça do presidente para contratar e botar ele para ganhar 1,5 milhão de reais. Eu também não sou contra o atleta ganhar 1,5 milhão de reais, não. Se eu jogasse hoje, certeza eu ia ganhar isso ou bem mais do que isso. Agora, você tem que entregar, né? Mas é só porque um atleta dá volta no campo batendo palma, porque com certeza teve mais educação do que eu, teve mais direito à educação do que eu. Esse atleta ele é querido. E tem uma corrente, uma galera, dizendo que o Vasco tem que renovar com o Payet. Tirando esse problema pessoal que ele tá passando aí, não tinha a menor chance de renovar. A entrega dele é muito ruim. Mas as pessoas não. Pô, ele é educado, ele é europeu, ele, quis vir jogar no futebol brasileiro. Outro dia eu vi essa frase de algum comentarista aí. Ele quis vir jogar no Brasil. Não quis, não, gente. Ele veio porque o salário é altíssimo. Ele veio porque ele não tinha mais mercado no futebol europeu, nos grandes. E aí ele veio para um gigante, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, e o que ele faz é bater palma. Então, os jogadores não querem deixar de ganhar, não. Eles querem ganhar todos os jogos. Eles querem. Eles não estão tendo a capacidade. Por quê? Porque as escolhas foram muito ruins. Quando você vai buscar um Jean Davi no México, você tem que entender que o futebol mexicano é bem mais fraco do que o futebol brasileiro.
Se ele joga bem lá, não é certeza que ele vai jogar bem aqui. Aí o cara tem 1 metro e pouco, nada contra os baixinhos, né? Até porque tivemos grandes craques baixinhos aqui, né? Edilson, Juninho Paulista, Romário. Enfim, tivemos grandes craques, grandes jogadores aqui que eram baixinhos também. Não é nada pelo tamanho. Mas quem foi que fez essa excelente análise? E aí o Vasco gastou. Olha quanto o Vasco gastou. 10 milhões de reais na compra e paga ele 100 mil dólares por mês. É muito caro, é muito caro, é muito caro. É absurdamente caro. Entendeu? Só que qual é a cobrança dele? As pessoas estão muito putas com o presidente, acho até que com uma certa razão. Mas e o atleta? O que você vai me entregar? Ninguém faz essa pergunta. Nem o clube faz, porque o clube protege. É como se eu comprasse uma camisa e quando eu chegasse na rua todo mundo achasse a camisa horrível. E eu vou defender, não, é bonita, é linda, me veste bem, é de seda, é de não sei o quê, é da marca tal. Eu vou defender, porque fui eu que comprei. É assim que o Vasco tem feito. Tem protegido com unhas e dentes os jogadores que são contratados, encostam ou não valorizam o pessoal, a molecada da base, que é uma outra grande reclamação aí da torcida, que vê jogadores brilhando muito no sub-20, no sub-17, e esses jogadores eles não conseguem estar com o profissional. Então, tem muita, mas muita coisa. Marcelo, boa noite, Edmundo. O que tem a dizer sobre os relatos de que você só se manifestou contra o Pedrinho por pirraça, porque foi excluído da panela e perdeu a boquinha? Bom, Marcelo, primeiro, eu tenho a minha vida muito estabilizada financeiramente. Acreditem ou não, ou você acredite ou não, a minha questão era voluntária, era por amor mesmo. Eu gostaria de ver um Vasco melhor. Entendia que o grupo Sempre Vasco poderia fazer uma gestão melhor, e acho que está fazendo. Acho que os resultados da RJ e da reforma de São Januário elas vão aparecer, mas o regime é presidencialista. Só o Pedrinho manda. E acho que o poder subiu a cabeça. Ele mudou, chegou a dizer que foi escolhido por Deus. Por algum segundo eu me achei Deus, porque foi eu que escolhi o Pedrinho para ser o presidente, porque a gente entendia que a 777 era muito ruim para o Vasco e que a gente deveria, sim, brigar para tirar a 777. E se fosse eu o presidente, todo mundo ia dizer que, tá vendo? É brigão mesmo e tudo. E a gente entendeu que o Pedrinho tinha uma imagem mais positiva. Ao se tornar presidente, eu acho que o poder subiu a cabeça e ele tomou atitudes muito diferentes, muito contrárias do que a gente falava durante a campanha. Mas eu respeito a sua opinião, esteja sempre aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Tá bom? Grande abraço, boa noite para você também. Salve, torcedor do Vasco, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Vasco da Gama. Vasco da Gama que ganhou do Melgar por 3-0, com destaque do garoto Rian, né? O Ryan vem muito bem aí com a camisa do Vasco, tá valorizado no mercado da bola. Alguns clubes já da Europa já sinalizaram que estão de olho no moleque, mas o Fernando Diniz deixou bem claro que se o Vasco vender agora ele,
vai perder muito dinheiro aí, né? Porque ele vale, daqui a um tempo ele vai valer muito mais do que é avaliado hoje. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!